Turminha, como eu disse para vocês, eu vou gravar agora um vídeo explicando a primeira atividade da apostila, que é a atividade do dia 17 de língua portuguesa, tá? Então eu pedi para vocês lerem, fazerem, e a professora ia mandar o vídeo agora para fazer a correção. Então a primeira atividade é sobre fábulas. Então o que são fábulas? A primeira coisa que tem lá é explicando o que é fábulas, né? Fábulas são narrativas figuradas, escrita em prosa ou verso, onde os personagens são geralmente animais que possuem características humanas e sempre transmitem um ensinamento através da moral da história. Então são histórias, narrativas são histórias que podem estar escritas em prosa ou em verso. Verso vocês já viram que poemas, músicas são escritas em verso. E as demais histórias, então, em prosa, tá? E as fábulas têm uma coisa interessante, que os personagens das fábulas, geralmente os animais, eles têm características humanas. Eles falam, eles pensam, eles gostam, eles não gostam. Então, são características das fábulas. E geralmente, elas têm uma moral, um ensinamento para a gente, tá? Então, vamos ler a fábula aqui do porco-espinho. A fábula do porco-espinho. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim, se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso, decidiram se afastar uns dos outros e começaram de novo a morrer congelados. Então, precisaram fazer uma nova escolha. Ou desapareciam da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma pessoa muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviveram. Moral da história: o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e a valorizar suas qualidades. Essa, então, é a moral, é o ensinamento dessa história. Então, a gente sabe que a gente se relaciona com pessoas e cada uma tem seus defeitos, não somos perfeitos. Lá na casa de vocês tem pessoas com defeitos, na escola tem pessoas com defeitos, a professora tem defeitos e nós precisamos aprender a nos relacionar apesar disso, né? Muitas vezes um vai ferir o outro com palavras, com atitudes, mas o que a gente tem que fazer? Vai se afastar? Não, vamos procurar ficar juntos, né? E tentar se ajudar. Um vai crescendo com o outro. Então, nós vamos fazer a correção das perguntinhas. Vamos ver aí. Você não precisa escrever exatamente com as mesmas palavras da professora, tá? Se você escreveu o que eu estou falando aqui com outras palavras, tudo ok, tá? Então, responda as perguntas a seguir. Segundo o texto, por que os animais morriam? Tá? O que o texto diz? Por que os animais morriam? Aí, se eu volto lá no texto, eu leio aqui lá no primeiro parágrafo. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Então, por que os animais morriam? Morriam por causa do frio, tá? Então, vai corrigindo aí. Se precisar pausar, você pausa o vídeo. 2. O que eles resolveram fazer para se aquecer? Lá no texto também fala, no segundo parágrafo. Resolveram se juntar em grupos, assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Então, o que eles resolveram fazer? Resolveram se juntar em grupos, tá? Se estiver errado, você pausa e corrige. Número 3. Quando descobriram como se aquecer, eles passaram a viver mais. Porém, houve um contratempo. O que aconteceu? Aconteceu é que os espinhos de uns feriam aos outros.
Foi esse contratempo. O porco-espinho tem espinhos, eles se feriam com seus espinhos. Número 4. E finalmente concluíram que era melhor ter alguns machucados, que às vezes eram provocados pelos espinhos dos amigos, do que passar frio e morrer. O que isso nos ensina? Olha, isso nos ensina que precisamos a conviver com os defeitos dos outros. Eles precisavam a conviver com os espinhos dos companheiros para não morrer de frio, né? Então, escreva aí com as suas palavrinhas. Número 5. Todos nós temos qualidades e defeitos. Para que a gente tenha boas amizades, o que precisamos fazer? Nós precisamos respeitar as diferenças. A gente ouve muito isso, precisamos respeitar as diferenças. A sexta pergunta é: quantos parágrafos tem o texto? Eu acho é só contar, né? Você vai lá no seu texto, toda vez que tiver um espacinho entre o início, ali é parágrafo. Então vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parágrafos. 8 parágrafos com a moral da história. E a número 7, copie do texto 3 palavras. Letra A, 3 palavras monossílabas. Já aprendemos o que é isso, monossílaba, né? Palavras com uma sílaba. Então, eu vou dar exemplos aqui. Mas, que, são palavrinhas de uma sílaba, monossílabas. Letrinha B, palavras de sílaba. Tem várias, tem muitas, mas causa, frio, calor, tá? Tem muitas outras, você pode escolher outras, desde que tenha 2 sílabas, que sejam dissílabas. Na letra C são palavras trissílabas, 3 trissílabas. Exemplos: durante, glacial, morriam, e tem outras. Se você quiser escolher outras trissílabas, palavras de 3 sílabas, pode colocar. Polissílabas, de 4 sílabas ou mais. Pode ser aceitavam, protegiam, companheiros, entre outras, tá? Pode colocar outras desde que tenham 4 sílabas ou mais. E a atividade número 8 é para separar as sílabas das palavras abaixo e escreva o número de sílabas ao lado. Então, a professora vai colocar aqui, eu sei que muitos já separam direitinho, falam a palavra devagar para descobrir onde se separam, e eu vou colocar aqui para você corrigir direitinho, tá? Se você errou, você corrige. Então, a palavra glacial, como que a gente separa? Vamos falar devagar. Glacial. Quantas sílabas tem? Aí coloca do lado, 3. Outra palavrinha, agasalhavam. Vamos falar devagar. Agasalhavam. Escreva do lado o número de sílabas. Outra, palavra próxima. Próxima. Vocês viram ali que tem esse si é com X? A gente não estudou ainda esse som do X, né? No 3º ano. Geralmente alguém iria ler assim, próxima. Mas não, o X, ele tem esse som também. Nós vamos estudar ele em algum momento aqui, tá? Para vocês entenderem que algumas palavras se escrevem com X e o som tem esse som do S, tá? Próxima. E a outra palavra, importante. Vamos lá. Importante. Quantas sílabas tem? Vai colocar do lado, escreva do lado. A outra palavrinha, calor. Então, vamos lá. Calor. É só falar devagar e você vai descobrir onde separa a sílaba. E essa palavrinha, terra. Tem gente que já está pensando aí, a professora vai dizer que os R's não podem ficar juntos, que eles brigam. Isso mesmo, quando tem 2 R's, você deixa um R numa sílaba e um outro R na outra sílaba. Vai ficar terra. Assim. E a última palavrinha, conviver. Conviver, tá? Corrige, escreva aí quantas sílabas tem cada uma delas. É isso aí. Corrija todas as suas atividades. Bom trabalho para você.